Que a paz de Cristo esteja com cada irmão e irmã nesta manhã especial, esse domingo da paixão, domingo que abre a Semana Santa, domingo que nos aponta para o Cristo que está prestes a ser morto, sofrer terrivelmente em nosso lugar. Queridos irmãos, a nossa reflexão de hoje baseia-se, na verdade, em todas as leituras que nós colocamos aqui hoje. São leituras lidas em todas as nossas congregações no Brasil. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada aspecto dessas leituras. Esses aspectos vão aparecer aqui ao longo da nossa conversa de hoje. Que Deus abençoe o meditar da sua palavra em nossos corações, quando nós queremos nesta manhã falar sobre o tema Diga Não ao Cristianismo Light. Queridos irmãos, vocês sabem muito bem que às vezes as congregações mudam de pastores. O pastor recebe um chamado, vai embora e vem outro no seu lugar. Conta-se que certo pastor chegou então à sua nova congregação e ele fez o que normalmente os pastores, quando chegam a um lugar novo, fazem. Eles vão olhar os registros dos nomes de sua igreja. E esse pastor, então, recém-chegado em sua nova congregação, fez o mesmo. Abriu o livro, nós chamamos de hall de membros, e logo então ele teve uma surpresa muito grande. Porque ele viu que o primeiro nome que constava naquele livro de registro dos nomes dos membros, o primeiro nome era Jesus Cristo. E aí do lado, entre parênteses, estava Domingo de Ramos. E aquilo intrigou aquele pastor recém-chegado. Ele ficou intrigado. Mas o que isso significava? Aí, para a sorte dele, o pastor fundador daquela igreja, já bem velhinho, no auge de seus 94 anos e meio, estava já aposentado, evidentemente, morava ali perto da igreja. E aí então o pastor recém-chegado, curioso como ele estava, foi procurar aquele pastor já envelhecido, né, pelo passar dos anos e tudo mais, e foi conversar sobre o porquê que o primeiro nome que constava ali naquele livro de registros era o nome Jesus Cristo. E entre parênteses, Domingo de Ramos. E depois de um delicioso chimarrão, conversa vai, conversa vem, o pastor então, em visita ao pastor antigo daquela congregação, perguntou: mas pastor, por que lá no livro de registro de membros da igreja, onde agora eu sirvo a Deus, por que lá o primeiro nome consta ali é o de Jesus Cristo, e por que entre parênteses está Domingo de Ramos? E aí então aquele pastor veterano, que percorreu muitos quilômetros na jornada da vida, aquele pastor, ele disse assim: meu jovem pastor, nós queríamos naquela época que os nomes que viessem abaixo do nome de Jesus espelhassem o seu cristianismo nele, e assim evitassem um cristianismo light. Cristianismo light? Por vezes nós ouvimos expressões do tipo reunião mais light. Inclusive existe refrigerante light. Existe, por exemplo, aquele termo que as pessoas dizem: nós queremos uma educação mais light. Às vezes as pessoas dentro de uma casa, eles dizem assim: nós queremos agora desenvolver aqui em nossa residência um cardápio mais light, quer dizer, mais leve, com mais saladas, legumes e menos massa. Já ouvimos falar em sermão mais light.
Sabe o que é um sermão mais light? Sermão mais light é quando as pessoas pedem para o pastor não ser tão incisivo no peso da lei. Claro que tem que ter na mesma ou maior proporção até o peso do evangelho, mas a turma fala, pastor, faz um sermão mais light, não pegue tanto no pé da turma. E de repente, então, aquele pastor recém-chegado naquela congregação ouviu daquele pastor veterano uma justificativa para o primeiro nome, ali no livro de registros, ser Jesus Cristo e, entre parênteses, Domingo de Ramos. E aquele pastor recém-chegado ficou assim admirado do cuidado que aquele pastor veterano teve quando colocou então aquele nome ali como sendo o primeiro. E também pela explicação que o pastor veterano deu, quando ele disse que os demais nomes que viessem abaixo do nome de Jesus Cristo deveriam espelhar o seu cristianismo nele, ou seja, evitar um cristianismo light. Meus queridos irmãos, o Domingo de Ramos é um domingo muito importante. E não é sem motivo que depois que aquele pastor veterano, fundador daquela capelinha, daquela igreja, muitos anos atrás, não foi à toa que aquele pastor, ele colocou ali o nome Jesus Cristo como o primeiro nome do livro de rol de membros e entre parênteses Domingo de Ramos. Porque foi exatamente depois de uma pregação de um Domingo de Ramos que aquele pastor escreveu esses nomes, colocando em primeiro lugar Jesus Cristo. Porque ele refletiu exatamente nessas cenas que vocês estão vendo aqui. Ele percebeu de fato a maneira compromissada como o Salvador Jesus abraçou a sua causa, abraçou a sua missão. Por isso e para isso que realmente o Domingo de Ramos para nós também é diferenciado. O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa, porque celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, símbolo de humildade. E também símbolo do comprometimento à missão que Jesus veio cumprir. E esse Jesus, quando ele entra na cidade de Jerusalém, ele é aclamado pelo povo simples que o aplaudia como aquele que vem em nome do Senhor. Acredita-se ainda que esse povo era o mesmo que tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro de Betânia dias antes. E esse povo então estava maravilhado. Aquele povo tinha certeza de que este era o Messias anunciado pelos profetas. E eles não estavam errados. Mas este mesmo povo tinha se enganado no tipo de Messias que Cristo era. Porque eles, na cabeça deles, passava a ideia de um Messias político, um libertador social que fosse arrancar Israel das garras de Roma e devolver-lhes o apogeu dos templos de Salomão. Mas que tipo de Messias foi Jesus? Por que esse Messias, por que este servo do Senhor entra de uma forma tão singela? Não deveria ele montar num lindo cavalo branco, símbolo de imponência, de poder, de força, mostrando assim que ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso? E aí então os nossos olhos se voltam para o texto de Isaías. O texto de Isaías 50. O texto de Isaías 50 fala sobre a vinda do servo do Senhor. Essa expressão servo do Senhor, primeiramente, era aplicada ao povo da aliança, o povo de Israel. Mas como esse povo de Israel falhou na sua missão, ou seja, infiel quase que o tempo todo, cheio de altos e baixos em relação a Deus, então Deus providencia um servo fiel, cumpridor da vontade do Senhor. Então o que nós vemos aqui em Isaías 50,
a profecia sobre o servo do Senhor e a vinda do mesmo, se cumpre em Jesus. Podemos dizer assim que Jesus é o servo do Senhor, é o servo de Deus, que se apresenta como substituto do povo que não quer atentar para Deus. Era um povo de coração duro. Era um povo, conforme nós lemos em Isaías 50, que não dava a mínima, que não dava bola à compaixão que Deus usava em favor dele. Era um povo, diz o texto de Isaías 50, um povo rebelde. Um povo que não dava importância ao cuidado de Deus em relação a ele. Era um povo de dura cerviz. E aí então o servo Jesus assume o lugar do seu povo nessa trajetória de uma relação estremecida entre o povo de Deus e o próprio Deus. Era um povo rebelde, um povo insubmisso a Deus, enquanto que, de acordo com Isaías 50, Jesus, o servo do Senhor, não se rebelou. Se vocês prestaram bem atenção, vocês viram que esse texto coloca esta ênfase neste servo do Senhor. Diferentemente do primeiro servo, que era o povo de Deus, um povo rebelde, que deveria ser o servo perfeito e não foi, agora o servo do Senhor não se rebela. O servo do Senhor, Jesus Cristo, se submete a toda vergonha e falsa acusação. E assim nós podemos dizer que o Domingo de Ramos, que trata da entrada do servo do Senhor em Jerusalém, o Domingo de Ramos, ele antecipa o que acontecerá na Sexta-feira Santa. Quer dizer, a entrada solene, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi um prelúdio de suas dores e humilhações. Então, vamos dizer assim, Jesus ele foi na contramão do que nós chamamos de um cristianismo light. Ou seja, o comprometimento de Jesus o levou às últimas consequências. O servo do Senhor, o servo que não se rebelou, o servo que aceitou carregar sobre si a nossa culpa, este servo não podia ser um salvador light. A sua obra não podia ser uma obra light, pois a obra redentora light seria o mesmo do que condenação eterna. Porque o pecado, gente, o pecado não é algo light. O pecado, diz a palavra de Deus, em 1 João capítulo 3, versículo 4, diz lá que o pecado é a transgressão. 1 João capítulo 3, versículo 4. Portanto, a questão do pecado não é algo light, não é algo leve, não é pouca coisa. A Bíblia diz que o salário do pecado, quer dizer, a retribuição justa pelo fato de a gente ser pecador, é a morte. E morte aqui não é só a morte temporal, separação de corpo e alma, também ela, mas morte aqui também é no sentido espiritual, no sentido de comunhão com Deus rompida. Morte aqui também é no sentido de condenação eterna, também chamada de morte eterna. O salário do pecado é morte. O pecado não é coisa light. A consequência do pecado não é light. O pecado é algo gravíssimo. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Alguém de repente aqui pode estar pensando, mas pastor, será que Jesus, pelo menos uma vez na vida, não poderia ter aliviado as implicações de sua obra redentora? E vejo vocês que aquela era uma ocasião tão oportuna, porque a popularidade de Jesus estava em alta.
Jesus ali poderia, de repente, ao invés até de entrar num cavalo maravilhoso, ele podia ter entrado, quem sabe, até sobre as nuvens, com poder e grande glória, mas ele opta em entrar montado num jumentinho. Por que Jesus não optou entrar num cavalo, montado num cavalo de guerra, forte, mostrando poder? Precisava mesmo ser assim? Será? Precisava mesmo Jesus ter sofrido tamanha humilhação nos dias seguintes? Precisava mesmo ele ser cuspido? Não podia ser uma coisa mais leve? Precisava mesmo terem colocado, pregado em suas mãos, aqueles pregos? Precisava? Precisava mesmo ser ele crucificado numa cruz? Não podia ser uma morte mais light? Não podia de repente alguém ter colocado um sedativo para ele não sentir dor na morte? Não poderia ser uma morte mais light? Não poderia ter sido um sofrimento sem tanto ênfase, força? Jesus não podia ter feito uma obra mais light, sem sofrimento, sem cruz, sem morte? Será que precisava tudo ter sido do jeito que foi? Será? Eu digo para vocês, meus irmãos, precisava sim. Pois o domingo de Ramos ensina-nos que a luta de Cristo é a luta contra o pecado. É a luta contra a desobediência à lei sagrada de Deus. O domingo de Ramos nos ensina que seguir a Cristo é renunciar a si mesmo. Morrer na terra como o grão de trigo para poder dar fruto. Enfrentar os dissabores e ofensas por causa do Evangelho do Senhor. Ele nos arranca das comodidades e das facilidades para nos colocar diante daquele que veio ao mundo para salvá-lo. Nós não conseguimos naturalmente entender isso. Não. É o Espírito Santo que nos abre a mente para essa compreensão. Mas a questão que queremos colocar aqui é o seguinte: nós queremos algo parecido para nós? Nós queremos um compromisso com Cristo tão intenso quanto foi o compromisso dele com a missão para a qual ele veio? Nós queremos que o nosso cristianismo seja assim, algo tão intenso? Não deveria ser o nosso cristianismo algo mais light? Nós queremos mesmo abrir mão daquilo que nos impede de servir a Cristo ou daquilo que coloca em risco a nossa fé nele? Essa questão de fé, ela é tão assim importante para nós? Queremos mesmo enfrentar os dissabores e ofensas por causa do Evangelho? Essa questão de igreja é tão séria assim? Para nós, virmos a igreja vez ou outra não é o suficiente? Bater o cartão lá uma vez ou duas por ano, quem sabe na sexta-feira santa, ou no domingo de Natal, ou coisa parecida, não é o suficiente? Será que batizar os filhos, casá-los, sepultar nossos familiares, isso não é o suficiente? Será que nós precisamos fazer mais? Será que essa questão de participar de uma igreja exige mais de nós? Tem que ser assim? Ou essa questão de igreja deveria ser uma coisa mais light? Que tipo de cristianismo nós queremos para a nossa vida? O que nós imaginamos que ser cristão significa? Está claro realmente para nós o que significa ser cristão? Será? E aí nós nos deparamos com uma palavra registrada em Hebreus, antes de eu enfatizar isso que está ali na lousa, na tela, uma palavra que está colocada em Hebreus,
capítulo 12, versículo 4. Se os irmãos até quiserem acompanhar, Hebreus 12, versículo 4. Deixa a Bíblia aberta lá. Ali o autor nos diz assim: ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Opa! Na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue? Oh, mas tem que ser algo tão sério assim? Tão intenso assim? Não é verdade que diante de uma primeira adversidade, nós sofremos a tentação de dizer: vamos largar tudo esse negócio de igreja, esse negócio de ter fé, de ler Bíblia, vamos largar isso tudo, isso só tem dado dor de cabeça. Isso não é verdade que essa tentação ocorre com a gente? Estamos prontos a resistirmos ao pecado ao ponto de derramarmos sangue nesta luta? Volto a perguntar: que tipo de cristianismo nós queremos? Qual é o nosso posicionamento? Qual é? Estamos aí diante da principal semana da fé cristã. Uma pela Sexta-feira Santa, outra, evidentemente, pela Páscoa. E aí a questão é como é que isso vai fazer diferença em nossa vida. Nós vamos querer acompanhar essa semana com aquele tipo assim, sentimento: ai, coitadinho de Jesus, ai, tadinho dele. É com esse sentimento? Ou nós vamos acompanhar a reta de Jesus, os sofrimentos de Jesus com outros olhos? Do tipo assim: o que esta obra tem feito e causado, impactado, como tem impactado a minha vida? O que a obra de Cristo tem feito de diferença em mim? A verdade, meus irmãos, é que, infelizmente, as pessoas hoje querem um cristianismo light. O que é o cristianismo light? O cristianismo light é o cristianismo em que o adepto dele não muda em nada na sua vida. Ele é cristão apenas teoricamente. Na prática, ele age igual ou quase igual a alguém que não é cristão. É um cristianismo fácil, um cristianismo de portas largas, aquele cristianismo assim, sem doutrina, sem convicção. A pessoa fica dizendo: não, o negócio é ir na igreja me emocionar. O negócio é eu ir na igreja e ouvir coisa light, que eu sou um vencedor, que eu vou ficar rico se eu for membro daquela igreja, que não vai faltar emprego para mim, que não vai faltar casa boa para mim, roupa boa para mim, vai ser tudo maravilha, é isso que eu quero de uma igreja, uma coisa light. E de repente a pessoa faz parte de uma igreja, ela se depara com situações de desemprego, sofre pelo desemprego, padece por causa do desemprego, olha na sua carteira, não tem dinheiro para comprar comida, remédio para si, para o seu filho, para sua filha, para o seu pai, para sua mãe que tem Alzheimer. E a pessoa começa a dizer: mas escuta, eu não devia de ter alguns privilégios como membro de uma igreja? Essas coisas deveriam acontecer comigo? Eu não deveria estar imune a sofrimentos? Eu realmente não deveria estar imune a doenças gravíssimas? Eu tenho que ter câncer? Eu não deveria estar imune ao câncer, ao Alzheimer e tantos outros males? Eu já não fui tão temente a Deus, tão dedicado na igreja.
Eu não merecia uma vida diferente agora? E a pessoa, então, ela começa a tirar conclusões erradas. Porque ela entendeu que o cristianismo devia ser algo light. Ela compreendeu, ela achou e ela acha que não deve ter cruz no cristianismo, que não deve ter sofrimento. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo deixa muito escancarado a verdade de que realmente quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz e fazê-lo. Por isso, meus irmãos, cristianismo light é um cristianismo puramente baseado em aparências, ilusões e emocionalismo. E se realmente alguém nessa igreja quer vir aqui só para se emocionar, está na igreja errada. Se você vem buscar apenas emoções aqui, você, por favor, procura outra igreja. Porque aqui você não vai encontrar só emoção. Também você vai se emocionar. Mas você vai encontrar aqui uma outra mensagem. Você vai encontrar aqui uma mensagem dura. Uma mensagem de lei. Uma mensagem que vai mostrar para você o seu pecado. E vai te atormentar com essa verdade. E isso vai te incomodar. Mas também você vai encontrar aqui uma igreja que vai mostrar o Cristo, o servo do Senhor, que veio para te perdoar, te libertar, te salvar e para te dizer: eis que estou contigo todos os dias, meu querido e querida, até a consumação dos séculos. Então, não basta irmos às lágrimas na Semana Santa, quando ouvirmos falar dos sofrimentos de Cristo. Deus, na verdade, quer ver essa, digamos, nossa apreciação dos fatos relacionados a Jesus com mudança de vida, mudança de coração. Talvez até por falta de mudança de coração, nós temos copiado o mau exemplo do povo de Israel, que não dava bola aos atos misericordiosos de Deus em relação ao seu povo. Será que Deus hoje não nos pergunta: por que razão quando vim, ninguém apareceu, e quando chamei, ninguém respondeu? Está lá em Isaías capítulo 50, versículo 2. Quando Deus retrata assim a situação em que o povo não dava bola para ele, Deus faz essa pergunta: por que razão quando eu vim ninguém apareceu e quando eu chamei ninguém respondeu? Deus queria dizer: esse povo não está me dando bola. Gente, nós muitas vezes não estamos dando bola para a maneira graciosa como Deus está manifestando o seu amor por nós. Então, se por um lado, na luta contra o pecado, nós não estamos resistindo até a morte, por outro lado, Jesus realizou essa obra em nosso lugar. Ele resistiu até a morte. Ele resistiu até o seu sangue ser derramado por nossa causa. Ele sim resistiu até a morte, até o derramamento de sangue. Aliás, ele foi e continua sendo a razão de ser da nossa fé e do nosso cristianismo. Portanto, nós não podemos nos deixar dominar por um cristianismo light. Não podemos. Cristianismo light é o mesmo que condenação eterna. Cristianismo light é o mesmo do que permanecer na mesma, nada mudar em nossa vida. Cristianismo light é o mesmo que o marido continuar judiando de sua mulher, humilhando a sua mulher, humilhando os seus filhos, a mulher humilhando o seu marido, os filhos desobedecendo aos seus pais, todos maltratando uns aos outros. Quer dizer, cristianismo light é a ausência de mudança de vida, é a ausência da mudança de coração, é o dizer para nós: o que Cristo fez foi tudo em vão. E não permita, meu querido irmão e irmã, que a morte de Cristo tenha sido em vão para você. O Mestre nos ensinou com fatos e exemplos que o reino dele não é deste mundo. Ele mostrou que ele não veio para derrubar César e Pilatos,
mas para derrubar um inimigo muito pior e invisível, o pecado. E para isso ele precisou se imolar, aceitar a paixão, passar pela morte para destruir a morte, perder a vida para ganhá-la. A muitos o Senhor Jesus decepcionou. Pensavam que ele fosse escorraçar Pilatos, reimplantar assim o reinado de Davi, Salomão e Israel. Jesus foi uma decepção para muita gente, mas ele veio montado em um jumentinho frágil e pobre para nos passar uma mensagem, que ele não veio para cumprir uma obra light. Seu comprometimento com a causa para a qual veio não foi light, mas ela foi uma entrega intensa, total, absoluta. Por isso, meus irmãos, que o exemplo de Jesus nos inspire em nossa constante luta contra a tentação de desenvolver um cristianismo light. Que o Salvador Jesus Cristo e a paixão com que Ele realizou a sua obra faça estremecer esse nosso coração endurecido pelo pecado. Que esta obra de Cristo nos transforme em pessoas novas, pessoas diferentes, não apenas na palavra. Ah, não, eu sou cristão, eu sou bom. Você não precisa de autopropaganda. Jesus vai mudar a sua vida. E essa mudança de vida vai fazer com que outras pessoas entendam que Jesus está agindo em você e através de você. As pessoas à sua volta vão estar entendendo e compreendendo que o seu cristianismo não é um cristianismo light. Como a obra de Cristo não foi uma obra light. Não. As pessoas vão entender que realmente você é intenso naquilo que você diz ser que é um cristão. Por isso, meus irmãos, nós queremos ser um servo, uma serva, como Cristo Jesus foi. O seu serviço em nosso favor foi excepcional. O serviço de Jesus em nosso favor nos trouxe paz, perdão e salvação. Que realmente possamos entender o que realmente Jesus representou e representa para nós. Que Ele veio nos trazer paz e salvação. Ele veio nos servir e nos serviu até o sangue. Na sua luta contra o pecado, Ele resistiu e derramou o próprio sangue. Ajuda-nos, que seja essa a nossa oração. Ajuda-nos, Senhor, a servir como Cristo serviu e que Ele nos inspire a fazê-lo.